Olá a todos, eu sou o Lucas, sou professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Corumbá. Nessa videoaula a respeito de desenvolvimento para Android, eu estarei apresentando o Constraint Layout. Só para fazer uma pequena contextualização, no desenvolvimento para Android nós temos diversos tipos de layouts, né, diferentes, como por exemplo o Table Layout, o Linear Layout, e nós temos o Constraint Layout. O Constraint Layout ele é bem flexível, ele permite que nós criemos layouts grandes e complexos, apenas utilizando as propriedades que ele fornece, sem a necessidade de aninharmos diversos sistemas de layouts diferentes. Tá? Então aqui nós já temos um projeto em branco criado, e para começar, nós vamos adicionar dois elementos aqui na nossa tela para começar a verificar quais são as propriedades existentes e como que nós posicionamos os elementos usando o Constraint Layout. Então, eu vou começar adicionando uma Text View. Eu vou usar um ícone que já vem do Android mesmo. Assim, aqui. E eu vou adicionar uma Text View. Eu vou, através do modo texto aqui, alterar o ID dessa Text View. Vou chamar de Text Title. Vou criar uma string chamada Text Title. Nós não podemos colocar os textos, né, as strings, diretamente no layout. Então nós colocamos um arquivo de string e referenciamos aqui no nosso layout. Então string text title, aí ele já vai puxar o nome que eu defini lá. Vou vir aqui, vou adicionar também text size para 36 SP, a fim de ficar mais fácil de visualizar. Esse ícone eu vou diminuir um pouquinho. E nós temos esses dois elementos. Eles, apesar de estarem posicionados aqui, né, mais ou menos ao centro da tela, no eixo horizontal, eles não, quando nós executarmos essa aplicação, eles não vão aparecer onde está constando aqui. Tá? Só para vocês visualizarem rapidamente. Executei a minha aplicação aqui no emulador. Eles não vão aparecer conforme está aparecendo no editor. Olha só, eles apareceram aqui no canto superior esquerdo da minha tela. Mas por que isso aconteceu? Esse posicionamento que nós estamos vendo aqui, ele se dá através desses atributos. Tá? Esses atributos estão dizendo onde o elemento vai aparecer no eixo X e no eixo Y, mas vale apenas para o editor. Tá? Então, na prática, esses atributos não vão fazer nada. Tá? Eles não vão alterar em nada o nosso layout. Apenas ele só altera o posicionamento aqui no nosso editor. Ok? Então, para posicionarmos os elementos através do Constraint Layout, nós vamos ver algumas propriedades básicas aqui. Tá? Mas vejam só, cada vez que nós clicamos em um elemento, ele nos apresenta aqui, além desses quadradinhos nos cantos, né, que nos permite redimensionar a view, ele também mostra alguns círculos, né, que nos permitem adicionar constraints. Tá? O que são esses constraints? A tradução de constraint é restrição. Então, nós podemos posicionar um elemento com base em outro. Nós podemos
fazer com que o elemento tenha seu posicionamento baseado no outro, tá? Vamos lá. Para começar, os elementos estão aqui soltos. Tá? Eu posso clicar ele e puxar para qualquer lugar que não vai interferir no outro. Bom, vamos supor que eu queira que esse texto MyApp fique sempre junto com essa imagem. Ele sempre vai se posicionar de acordo com essa imagem. Bom, eu posso começar adicionando uma constraint aqui na esquerda do meu elemento, apenas clicando nesse círculo e puxando para a direita da minha image view. Ok? Com isso, esse elemento agora, o seu posicionamento, né, horizontal, ele sempre vai estar ligado à minha image view. Só que, como vocês podem observar, se eu puxar a image view para cima ou para baixo, ele já não acompanha. Tá? Vamos ver isso aqui no modo texto. O que aconteceu quando eu criei essa constraint aqui? Eu criei a constraint, foi no text view, e aqui está. Ele adicionou essa propriedade. Nós temos aqui, olha, constraint start to end of, e aqui está o ID da minha image view. Tá? Como vocês podem observar, né? O que isso está dizendo? Que a constraint do início do elemento, que no caso é justamente essa daqui, né? Eu vou criar uma margenzinha aqui entre esses elementos para ficar mais fácil de visualizar. Então, essa constraint do início do elemento do MyApp, né, do TextView, eu falei para ele se ligar ao final, né, ou seja, à direita da minha image view. Certo? Bom, pessoal, observem que aqui está sendo utilizado o termo start e o termo end, tá? Em vez de utilizar, por exemplo, left e right, né, que seria esquerda e direita. Ele está utilizando início e fim. Eu poderia também, em vez de start, colocar aqui left to right of. Tá? O comportamento, o posicionamento não se alterou, certo? Então quer dizer que não há diferença entre start e entre left, né? Porque start, o início desse elemento, ele está aqui. E a sua esquerda também está aqui. Assim como o final desse elemento que está aqui é justamente a direita. Então não há diferença entre esses termos? Na verdade há. Tá? Para nós, o início do elemento é o lado esquerdo e o final é o lado direito. Mas nem todos os idiomas, né, esse padrão é adotado. Em alguns padrões, o início da leitura se dá a partir do lado direito da tela. Ok? Então vejam só. Eu vou adicionar aqui a propriedade no meu layout direction. Layout direction. Por padrão, o valor dessa propriedade é LTR, ou seja, left to right. Eu posso mudar para RTL, né? Direita para esquerda. Se eu mantiver dessa forma aqui, não vai haver nenhuma alteração no meu layout. Agora, do jeito que estava anteriormente, que era start to end, aí passa a haver alteração de acordo com a direção, do layout. Esquerda para direita, ele vai aparecer assim. Direita para esquerda, ele vai se inverter, ok? Então a diferença entre start e entre left, tá? Eu vou voltar para o padrão LTR, ou eu posso simplesmente remover que o padrão já é esse, né? E, enfim, só para deixar claro que
a diferença entre esquerda e entre início. Tudo bem? Então, voltando, tá? Eu criei uma constraint nesse layout, que vai do seu início para o final desse elemento. E eu posso criar também uma constraint. Outro exemplo. Observem que se eu tentar movimentar esse elemento, eu consigo criar uma margem, alguma coisa assim para ele, porém eu não consigo puxar ele para cá. Por quê? Justamente porque a constraint ela é uma restrição, né? Eu estou restringindo, fazendo com que esse objeto nunca passe dessa posição aqui, horizontal, referente ao final da minha image view. Certo? Mas e quando eu puxo para cá, o que eu estou fazendo? Eu estou, na verdade, adicionando uma margem. Tá? A constraint continua existindo, mas além da constraint eu estou adicionando uma margem. Veja que se eu apagar essa margem aqui, ele volta para o jeito que estava anteriormente. Tá? Professor, mas eu preciso que esse texto também, né, acompanhe a image view se eu movimentar ela para cima ou para baixo, né? Então nós podemos adicionar uma constraint aqui usando constraint top to top off, ok? Vocês vão ver lá, vai ter a propriedade constraint top to top off. Tá? Então, nessa text view, eu adicionei uma constraint que faz com que o topo desse elemento respeite, né, tenha como restrição o topo da minha imagem. E agora nós temos esse resultado. Ok? Só para fins de teste, nós poderíamos também colocar algo assim. Constraint top to bottom off. Opa. Olha só. A partir de agora, o que acontece? O topo deste elemento está respeitando essa restrição aqui. Ou seja, ele nunca vai passar da base da minha imagem. Olha só. Claro que não faz muito sentido fazer isso dessa forma, né? Mas foi só para mostrar que nós podemos ligar qualquer constraint que nós temos aqui, ou seja, qualquer círculo desse, nós podemos ligar a qualquer lado desse elemento. Tudo bem? Então, claro, faz mais sentido colocarmos dessa forma, certo? E aí, esse elemento vai acompanhar a minha image view. Ok? Vamos para outro exemplo. Suponha que nós tenhamos aqui alguns dados, por exemplo, eu não vou chegar a colocar texto neles, ok? Não, pelo menos não pelo arquivo de strings, eu vou colocar apenas aqui um nome, para ser rápido mesmo. Então nós temos aqui alguns dados. Vamos supor, temos um CPF. E data de nascimento. Vamos supor 15 de julho de 1990. Pessoal, claro que a gente não deve colocar texto através desse método, né? Nós devemos sempre colocar os textos através do arquivo de string. Mas aqui o objetivo é não prolongar muito a videoaula, certo? Então, pessoal, é interessante que esses elementos eles fiquem sempre alinhados, né? Pelo menos aqui o início deles fique sempre alinhado.
sempre alinhados. O que nós podemos fazer então? Eu posso adicionar uma constraint aqui. Deixa eu dar um zoom. Nós podemos adicionar uma constraint aqui na esquerda do CPF e colocar à esquerda do text view de cima, que é o nome. Tá? Então a esquerda desse elemento vai se alinhar à esquerda do nome. Podemos fazer o mesmo aqui. Ok? Vejam que dessa forma, de acordo com a alteração do posicionamento do nome, os outros elementos vão acompanhar. Ok? Eu posso puxar ele mais para cá se eu quiser? Posso, mas como eu disse, quando eu faço isso, eu estou adicionando na verdade uma margem. Vocês podem até visualizar aqui, olha. Aqui surge uma margem. Tá? Se eu não deixar nenhuma margem desse elemento para a sua restrição, ele vai sempre estar alinhado. Tá, mas ainda não está suficientemente, né, alinhado, vamos dizer assim. Porque se eu puxo para cima, o nome, o CPF e o data de nascimento não acompanham. Bom, nós podemos colocar outra constraint, né? Uma constraint, vamos lá, constraint top to bottom of, tá? Aí eu quero colocar uma margem aqui em cima, eu quero que ele se alinhe com o elemento de cima, porém tem que haver uma margem, né? Vamos lá, mesma coisa aqui, constraint top to bottom of, novamente adicionando uma margem. E agora nós temos eles sempre alinhados, independente da resolução da tela, independente de para onde eu puxar o nome, os outros elementos vão sempre acompanhar. Ok? Porém, nós estamos alinhando esse título a essa imagem, só que essa imagem está alinhada para onde? Nós não colocamos nenhuma constraint para esse elemento. É importante que nós sempre coloquemos pelo menos duas constraints em cada elemento da tela. Tá? Pelo menos uma para definir seu posicionamento horizontal e pelo menos uma para definir seu posicionamento vertical. Tá? Na maioria dos casos, em muitos casos, né, são necessários, na verdade, que nós coloquemos mais do que isso. Mas, enfim, são necessários pelo menos dois. Vocês podem até observar aqui que tanto na minha image view está apresentando um erro aqui, né? Que é justamente que esse elemento não está posicionado. Nós não adicionamos as constraints. Ok? Então, nós podemos aqui ligar esse elemento ao elemento pai. Tá? Vamos ver no texto como que fica, no modo texto. A minha image view, que ainda não havia nenhuma constraint, né? O editor, né, adicionou essa propriedade, constraint top, to top of. Então, o topo da image view, ele se alinhou ao topo do layout, né, ao topo do elemento pai. Então, aqui, nós sempre podemos colocar ou o ID de algum outro elemento, ou nós podemos colocar parent, indicando que estamos nos referindo ao elemento pai. Tá? Além disso, também é possível colocar aqui uma guideline, mas eu não vou entrar nesse assunto no momento. Tá? Então, nós adicionamos aqui. Observem que qualquer dessas ações que nós estamos fazendo aqui, nós podemos fazer pelo editor ou pelo modo texto. Né? Se eu puxo aqui, nós fizemos o quê? Nós adicionamos uma margem, né, para cima. Vocês podem até visualizar aqui, uma margem de 32. Tá? Se a gente for no modo texto, novamente, layout, margem, top.
certo? Mesma coisa para o text view. Tá? Se nós não adicionarmos as constraints, como eu disse, esses elementos eles não vão aparecer como estão aqui. Eu já ia esquecendo, faltou ainda a constraint horizontal dessa minha imagem. Vamos lá. Né? Alinhei também ao elemento pi, no caso, ao layout. Vou tentar deixar mais ou menos ao centro aqui. Tá? No caso, esse daqui que nós também precisamos posicioná-lo. Se eu executar nesse momento, né? Vocês vão ver que essa parte vai aparecer bem posicionada, já essa daqui não vai aparecer conforme consta no editor. Só um instante. Vejam só. Então, PyApp apareceu aqui mais ou menos como eu defini aqui. Tá? E já esses outros elementos se alinharam aqui no canto superior esquerdo da tela. Porque eu não adicionei as constraints aqui como deveria. Certo? Então vamos adicionar um constraint top aqui e vamos pegar como base o elemento aqui, o image view que representa o ícone da aplicação. Né? Por quê? Vamos supor que ao invés disso eu alinhe esse elemento aqui com base no pi dele. E eu coloco ele mais ou menos posicionado aqui. O que pode acontecer é que se em um determinado tamanho de tela eu coloque um ícone maior ou eu mude alguma coisa aqui, esse elemento ele pode acabar sobrepondo, né, a imagem ou algo assim. Então, em vez disso, eu vou mandar ele se posicionar com base no próprio ícone. Certo? E aí eu posso adicionar uma margem. Tá? Ou posso adicionar uma margem puxando aqui, ou definir por aqui. 32? Pode ser. E aí nós também precisamos posicioná-lo horizontalmente. Vou puxar aqui com base no elemento pi. E aí também, novamente, adicionar uma margem. Tá? Eu vou aumentar a margem aqui dele para o ícone, que eu acho que não ficou muito legal. Certo? E agora ele vai ficar melhor posicionado. Executando novamente. Ok? Porém, apesar de nós termos visto sobre as constraints, sobre as margens, a gente consegue observar que esse elemento que a gente queria que ficasse centralizado, ele não ficou. Né? Ele acabou ficando com um espaço maior para a esquerda do que para a direita. Tá? Como que nós fazemos para centralizar um elemento no Constraint Layout? Tá? Nós já vimos aqui que nós temos diversos elementos, né? Nós temos, só para listar aqui brevemente, Layout, Constraint. Nós temos diversas opções relacionadas a Constraint, certo? Olha, Constraint left off, to right off, Constraint right, enfim. São todos os tipos de constraint que nós podemos adicionar. Mas e para centralizar um elemento na tela? Bom, vamos adicionar um botão aqui só para ver como que nós fazemos a centralização de um elemento isolado. Tá? Quando nós criamos uma constraint
para algum lado, e tanto na horizontal quanto na vertical. Depois nós criamos uma constraint saindo do mesmo elemento que vai para o lado oposto, ou seja, nós fechamos um circuito aqui, né? Ele automaticamente centraliza o elemento. Tá? O mesmo nós poderíamos fazer utilizando, em vez de apenas o elemento pi, tá? Vamos supor que eu queira centralizar o meu elemento entre esse daqui e entre o final da tela. Nós podemos fazer a mesma coisa. Nós estamos basicamente fechando um circuito entre aqui a base, né, a parte de baixo da tela, e este elemento. Então nós automaticamente temos nosso button centralizado. Tá? Se nós não quisermos que ele fique exatamente ao centro, nós podemos ajustar o viés, tá? O viés desse elemento, olha, utilizando isso daqui. Muitas vezes você sem querer tira a centralização, você acaba movimentando o elemento e pode tirar do centro, né? Quando isso acontecer, você só precisa voltar isso daqui para 50, que aí vai ficar exatamente ao centro. Tá? Às vezes é um pouquinho difícil fazer isso por aqui, a gente pode ver aqui no texto, modo texto, né? Viés 0,5. Aí. Aí. Bom, e quando nós temos mais de um elemento? Por exemplo, lá em cima, né, nós temos um conjunto de elementos, nós queremos que essa dupla fique ao centro. Aí já é um pouquinho mais complicado. Tá? Já não é mais algo tão simples. Vejam só. Eu vou criar aqui uma constraint para cá. Tá? Eu vou criar uma constraint desse elemento para a esquerda. Vou puxar uma constraint desse elemento para o segundo button. Quem foi que conseguiu fechar um circuito aqui? Foi apenas esse botão, porque esse botão ele puxou uma constraint daqui para cá e ele puxou uma constraint daqui para cá, certo? Então ele fechou um circuito. Esse segundo button, ele apenas tem uma constraint que sai da direita dele e vai para a direita da tela, né? Vejam só. Tá? Então ele só tem essa constraint ligando à direita. Se eu tentar puxar uma constraint aqui no editor da esquerda dele para o botão, eu não consigo. Ou seja, eu só consigo fechar o circuito de um elemento. Vamos supor que a gente tivesse feito o contrário, tivesse puxado daqui para cá. Aí esse botão fechou o circuito. Por outro lado, o botão da esquerda não consegue fechar esse circuito para ficar centralizado. Mas tem como. Só que nesse caso nós temos que fazer isso pelo modo texto. Tá? Então, com o que nós temos aqui, o segundo botão já está ok, né? Ele tem uma constraint para a direita e outra para a esquerda. Porém, o primeiro botão não. Nós vamos precisar puxar uma constraint da direita dele para a esquerda desse outro botão. Ok? Constraint. Constraint end to start off. Tá? Button 16. Eu não estou atribuindo os IDs dos elementos, nada, é só para a gente visualizar mesmo. Tá? Então, eu estou criando uma constraint do final desse botão para o início deste botão aqui. Ok? Olha só. Quando nós fazemos isso, ou seja, quando tem uma constraint que sai desse botão e vem para cá, desse elemento, e vem para esse outro, e esse outro elemento também tem uma constraint que se liga no primeiro, nós criamos uma corrente. Tá?
esse elemento se liga a este e este se liga a este. Nós criamos uma corrente. Quando nós temos uma corrente, nós podemos usar algumas outras propriedades. Observem que esses elementos eles já, de certa forma, já se centralizaram, né? Mas nós gostaríamos que eles ficassem próximos um do outro. Aí nós podemos utilizar a propriedade chain, tá? Chain style, que é corrente, estilo da corrente. Nós temos aqui o estilo spread, que é o estilo que já está por padrão, tá? É aquele que que já estava antes de eu adicionar a propriedade aqui. Nós temos spread inside. Opa, eu tenho que adicionar nos dois elementos. Aqui eles vão se espalhar, mas de forma que ocupem toda a área horizontal. E nós temos o package. Tá? Onde nós temos, enfim, os elementos centralizados. Então, dessa forma, nós conseguimos centralizar essa dupla de elementos aqui na tela. Né? Então, agora, eles estão centralizados. Se eu quiser que eles mantenham sempre alinhados verticalmente, eu também posso adicionar mais uma constraint aqui. Certo? Agora, sempre que eu movimentar um elemento, o outro vai acompanhar. Enfim, esses dois botões foram apenas para a gente ver sobre a questão da corrente, né? E nós podemos aplicar isso aqui, então. Primeiramente, observem que esse elemento ele não está nem sequer alinhado corretamente com essa image view, né? Ele está, a gente consegue observar aqui pela constraint que ele não está alinhado aqui de forma correta, né? Ele está mais alinhado com o topo do elemento do que com uma linha que passa pelo centro do mesmo. Mas enfim, vamos criar uma corrente também aqui. Então eu vou puxar uma constraint para cá. Aqui nós já temos, eu vou eliminar essa margem. Tá? O meu título, ele já está fechando o circuito, né? Nós já temos uma constraint que vai para cá, para a direita, e uma que vai para a esquerda. Porém, a minha image view tem apenas a constraint que vai para a esquerda. Vamos pegar aqui. Constraint and to start off title. Ok. Agora, chain style, constraint horizontal, chain style, package, para que eles fiquem próximos. Mas não ficou igual os botões, né? Não ficaram realmente grudados, né? Porque nós temos aqui uma margem. Se deixarmos aqui 0, eles vão ficar colados um no outro. Mas é interessante realmente deixarmos uma margem. Opa, aqui não. Errado, é aqui. Ok? E agora, para que ele se alinhe mais corretamente, eu posso puxar uma constraint aqui também. Olha aí. Agora ele está melhor alinhado com a imagem. Dessa forma, agora nós temos essa dupla de elementos sempre centralizados. Vamos lá, executando. Só um instante. Sim. Vejam que
neste tamanho de tela ele se centralizou, e se eu tiver a tela em formato diferente, né? Vamos girar nossa tela. Olha lá, essa minha dupla de elementos, ela se mantém centralizada. Independente do formato de tela, independente da orientação. Eu posso testar aqui outros formatos de tela, né? Tela pequena, ou a gente pode testar uma tela maior aqui. Enfim. Então, eu acredito que com isso, eu espero que vocês já consigam usar essas propriedades, né? Layout, constant left to left, constant left to right. Eu acredito que todas essas propriedades já sejam possíveis de compreender, né? Nós também temos a questão das margens. Para adicionar uma margem, né? Novamente, nós podemos adicionar constraints para cima, para baixo, esquerda, direita, e assim podemos definir uma margem, ok? Eu não consigo definir uma margem para um lado onde não há uma constraint, tá? Se eu criar uma constraint para a direita, a partir daí eu posso criar uma margem, certo? Mas claro que aqui não é o objetivo, então eu vou remover essa constraint para que volte ao normal. Bom, assim finalizo essa videoaula a respeito de Constraint Layout, que tinha como intenção mostrar funcionamento básico desse tipo de layout que nós temos no Android, ok?